muito, aqui no sul de Minas, já algumas cidades que estão até com problemas de enchentes e algo semelhante, mas faz um dia muito bonito, uma tarde bonita, né? Porque de repente saiu o sol e apesar do tempo feio, vejam lá, tem uma revoada de garças. Acredito que aqui não dê para pegar muito bem, vamos aproximar. Apesar do céu estar escuro, tem sol após, creio que uns 3 dias de chuva. Faz uns 3, 4 dias que eu não ando de bicicleta. Bom, enquanto ninguém chega aqui ainda, já que eu não programei devidamente este vídeo, chegaram 2 pessoas aqui. Bem-vindos, como estão? Tudo bem? Já vocês vão ver aqui minha carinha feia, tá bem? Estou mostrando aqui imagens da terra dos meus pais, aqui no sul de Minas Gerais. Uma tarde bonita, com sol, mas o céu bem escuro. Ontem mesmo saiu arco-íris aqui. Temos uma pedra bem interessante. Aqui é a varanda de trás da casa dos meus pais, a vista dela, né? Aqui, ó, nós temos uma pedra bem interessante. Eu já cheguei próximo a ela. Linda, né? Então, meus queridos, nós já temos aqui, creio que é Laura. É isso mesmo, Laura? Ou Laurinda? Laurinda, acho que é Laurinda do Faro. Tudo bem, Laurinda? Bem-vinda. Obrigado pela presença, viu? Bom, agora eu vou lá no meu quarto, que acredito que lá será melhor para conversarmos, tá bem? Então, só um minutinho, um pouquinho mais. Então, Portugal faz muito frio, né? E aqui tem chovido muito. Aqui foram 3, 4 dias direto de chuva, mas chuva é bom, né? Especialmente para as plantações, é ruim para sair de casa, por isso que eu achei interessante pararmos aqui para uma conversa, e fazia muito tempo que não falávamos, né? Que não conversávamos sobre o canal, sobre a vida, sobre o ano que passou tão rápido o ano, não? Como que passaram 2025, iniciaram 2026, sabe que este ano está sendo bem pouco usual para mim, porque em geral eu sempre viajo, né? Eu sempre viajo no começo do ano. Os 2 últimos anos eu estive na Colômbia, encontrei com o amigo Eric. Creio que 2023 ou 2024 eu estive em Marrocos, foi lindo. Não, foi 2023 estive no Marrocos, 2024 na Madeira, no comecinho do ano. E este 2026 está sendo de muito estudo, fiz alguns cursos, inclusive eu terminei um curso cujos professores, em sua maioria, eram da Universidade do Porto. Era um curso oferecido pelo MEC, o Ministério da Educação, e foi muito interessante. Foi sobre o ensino básico, era sobre alfabetização, algo que não me compete tanto, mas os professores são muito bons, né? São verdadeiros cientistas, pesquisadores da área de educação. Teve uma professora também acho que é a UTAD, que é a Universidade dos Trás-os-Montes e Alto Douro, que foi uma querida também, foi excelente essa professora. Tivemos uma professora da Universidade Nova de Lisboa, então foi muito produtivo este curso, embora não seja bem da minha área, que é História, foi mais área de Educação. Eu gostei muito de fazê-lo, de terminá-lo, né? Eu comecei esse curso já faz uns 2 anos e terminei isso agora, um curso online, disponibilizado pela AVAMEC, que é uma plataforma de ensino do Ministério da Educação do Brasil. E temos aqui pessoas a mandar mensagens, acho que é Maria Alice. Maria Alice, vou ter que ler aqui no meu computador, porque escreveste muito, está muito pequenininho, e eu acho que eu não trouxe o meu óculos, não mesmo. Só um minutinho, Maria Alice, deixa eu ver se eu ligo aqui o computador. Ah, não, eu trouxe o óculos sim. Aqui meu óculos, ele é transparente, eu mudei o óculos, ó. Então, quando eu coloco ele num ambiente claro, num tecido claro, que como é o lençol aqui da cama, ele fica transparente totalmente, né? Então vamos ver aqui o que a Maria Alice disse. Está muito chuvoso e fresco para você tratar de verão, né? Então aqui no sul de Minas, por exemplo, aqui que não é a cidade mais fria, aqui chegou a fazer 13 graus essa semana. Creio que cidades mais frias como Poços de Caldas, Maria da Fé, Monte Verde, foi menos de 10, né? Então aqui tem feito friozinho e chuva, e é bem atípico, né, dessa região. Ah, agora que eu vi, ó, não era
Não era Laurinda, não, é a Laura mesmo. Laura, que pelo jeito ela é francesa, ou está em França, né? Que o Paulo disse aqui para ela bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Sim, Laura, tudo bem, Laura? Não uso secador, Paulo. Eu não tenho esse costume. Meu cabelo ele é muito fininho, então ele seca rápido. Daqui a pouquinho já vai estar seco. E também não tem muito cabelo. Já tive, né? Mas com a minha dieta vegetariana, o cabelo foi indo embora. A Maria Alice desejou boa noite. Aqui ainda é tarde, né? A Laura disse oi. Olá, Laura. Muito bom tê-los cá. Ó, já estamos com 10 pessoas. Tira o óculos, que ficou menos feio. Já temos 10 pessoas aqui. Bem-vindos a todos. Então, eu estava a falar que este ano foi bem atípico para mim, na questão de não viajar e fazer cursos, né? Nesse período de férias escolares cá no Brasil, porque no Brasil é um pouco diferente de Portugal. Aqui, por exemplo, nós temos umas férias escolares maiores agora. Nossas férias escolares vai até o comecinho de fevereiro, né? De 20 de dezembro até o comecinho de fevereiro. Em Portugal é o contrário, né? Em Portugal, as férias do meio do ano são mais extensas, né? Começa julho, vai até agosto, setembro. E aqui, no meio do ano, nós temos uma, às vezes 2 semanas apenas de férias. E que aqui é inverno, né? Nessa altura, na metade do ano. E na minha altura, quando eu estudava, era um mês de férias em junho, julho, e 2 meses, né? Dezembro, janeiro, comecinho de fevereiro. Então era bom, era uma menos carga horária, mas os professores ensinavam muito mais, eles eram muito mais comprometidos, né? Pelo que eu sinto, pelo que eu observo, né? Eu também sou professor e vejo de olhar crítico, né? Meus colegas de profissão, eu vejo que não há tanto comprometimento, há professores que não se dedicam apenas à docência, há professores que, inclusive, levam coisas na escola para vender. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum vender perfumes, cremes, esses produtos, né, para mulheres em geral, por catálogo, que é Boticário, Natura, Avon, e tem professores que fazem isso. Imagina, no ambiente de trabalho, onde ela deveria ensinar, onde ela deveria estar a se preparar para o ensino, ela vai lá para vender, não para os estudantes, né? Mas para os demais professores, para os funcionários das escolas. Então, para mim, isso é um desrespeito, né? Com a educação, com a profissão. Então, infelizmente, não se ensina mais no Brasil como na década de 80 e menos ainda na década de 70, né? Quando o ensino era mais forte, embora também havia algumas restrições, porque havia censura, havia disciplinas e matérias que não eram permitidas serem ensinadas, né? Inclusive muitos tópicos de história e geografia. Filosofia, por exemplo, eu nunca estudei na escola, porque também foi uma disciplina proibida, e para mim é uma das mais importantes. Depois eu corri atrás, eu fiz tópicos especiais, eu li muito sobre filosofia, e hoje eu até consigo e posso lecionar filosofia. Bom, mas a conversa aqui está muito acadêmica, né? Vamos prosear um pouquinho mais, né? Sobre amenidades. Então, estou com muita saudade de muitos colegas aqui, amigos, né, aqui do canal, como a Cecília, o Antônio Grabulho, né, infelizmente eu sei que eles estão com problemas de saúde. Temos o Joaquim também, que foi o primeiro subscrito aqui do canal, que começou a nos seguir, creio que já faz uns 8, 9 anos. Ele também, infelizmente, está doente, está com uma doença grave, eu torço muito pelo restabelecimento dele, espero que ele esteja bem. Faz algum tempinho que ele não manda mensagem, não se comunica, né? E também chegaram novas pessoas aqui, queridas, muito interessantes, como o Fernando, de Petit Garçon, né? Creio que também ele vive em França ou na Suíça. É um senhor que deixa textos magníficos como comentários. Então, sempre que eu vejo que ele comentou, eu falei, poxa, vai ser um presente, né? Então, um senhor de muito bom gosto e que escreve muito bem. Temos alguns mineiros também que entraram recentemente, porque eu fiz uma reação a um vídeo esqueci o primeiro nome do rapaz, mas eu acho que é Arribanço, né? O apelido do rapaz. Um português chamado Arribanço, que ele esteve aqui a viver em Minas Gerais, e ele falou das impressões e de muitas semelhanças entre Minas e Portugal, as quais também eu identifico muito. E eu fiz uma reação a este vídeo, e isso atraiu muitos mineiros. Inclusive tem um senhor ali da região do quadrilátero ferrífero, perto de Ipatinga, perto de Valadares.
eu acho que ele é de Coronel Fabriciano, ou bem próximo, que ele também entrou em contato, fiquei de adicioná-lo para conversar melhor e acabei não conseguindo, mas ele também gosta muito das portugalidades mineiras, ele tem raízes portuguesas, então entrou muita gente bacana aqui no nosso canal. A Silvia também, não, Silvia? É Silvia Z, alguma coisa, também tem feito comentários muito interessantes. A Deolinda, que ela escreve como libélula, também voltou a deixar comentários e recados muito interessantes. E eu recordo, se não estou enganado, certa vez também, que ela estava a passar por um problema de saúde muito grave, e eu fico muito feliz de vê-la novamente ativa, porque isso significa que ela está bem de saúde, né? E vocês, meus queridos, estão bem de saúde? O Paulo, a Maria Alice também eu sei que passou, né, por uns percalços na questão das articulações, é isso mesmo, Maria Alice? Da locomoção, né? Espero que esteja bem. E acredito que a Laura aqui também já mandou outros recadinhos. Vamos ver que vocês deixaram aqui para mim. Isso, a Laura disse que ela vive em França, né? E chama-se Laura. Que cidade eu estou? Então, Paulo, como é uma cidade muito pequenininha, e daí eu fico muito visado, eu prefiro não falar onde estou, sabe? Eu tenho essa segurança, porque assim, se eu falar que cidade estou, a cidade tem 3, 4 mil habitantes, então vão me encontrar, não seja a ninguém, né? Mas eu prefiro não dizer, mas é a região que fica, a região de Poços de Caldas, e ela fica entre Poços de Caldas e Pouso Alegre, que são as duas maiores cidades aqui do sul de Minas Gerais, tá bem? Mas qualquer dia eu falo para ti em privado que cidadezinha que é. Uma cidadezinha bonitinha, acolhedora, sabe? Mas como ela é muito pequena, e eu também quero preservar a intimidade dos meus pais e tal, então eu prefiro não falar o nome da cidade, tá bem? Desculpa. Estava a brincar quanto ao secador. A Laura é portuguesa, mas vive na França há 12 anos. Que bacana, Laura. Temos muitos franceses que nos seguem cá, sabe? Franceses não, também franceses, mas portugueses que vivem em França. Tanto é que o terceiro maior público deste canal é da França. Passou a Suíça. Geralmente quando eu vivia em Portugal, era Portugal, Brasil, Suíça, França, aí tinha Inglaterra, chegou a ter também Estados Unidos, Canadá, né? Tem muitos canadianos que são portugueses, né? Ou filhos de portugueses. Tem uma grande amiga, a Sandy, né? Por exemplo, que é uma querida que é canadiana, mas filha de portugueses. Então esse canal tem muita gente da França também, né, que nos assiste. Hoje é o terceiro maior público ao francês. Então primeiro é o brasileiro, por causa dos shorts, dos vídeos menores, né? Aí depois são os portugueses, mas nos vídeos maiores os portugueses em geral são os que mais assistem, os que mais comentam, com toda certeza. Aí depois são os franceses. A Maria Alice disse que fala que tinha chovido tanto, mas o frio manteve-se. Que tinha altura... não, desculpa, li errado. Ó. Falam que tinha altura de neve na ordem de 35 centímetros ou mais. Uau, 35 centímetros é isso, né? Muita coisa, que bacana. Ontem não choveu tanto, mas o frio manteve-se. Mas caiu neve em Lisboa, acho que Lisboa quase nunca neva, né? Mas eu soube que nevou no Alentejo e nas regiões do norte, com certeza, né? Lá Monte Alegre, talvez Braga, né? Eu recordo-me que eu já vi fotos de Braga, branquinha de neve, mas lá Monção, aquela região, Gerês, né, aquela região mais alta do Minho, com certeza também está toda branquinha de neve, não? Sabe que recentemente teve um canal que eu sigo, um canal muito bacana, chamado Miradouro, que é de 2 brasileiros, o rapaz ele é filho de portugueses, e a menina ela tem uma certa ascendência japonesa, nipônica. Ela é de Piracicaba, que é a vizinha cidade que eu nasci, Limeira. Ele também, acredito que nascido em Piracicaba, mas de pais portugueses. E hoje eles vivem em Portugal, acho que na altura que eu mudei para Portugal, eles também mudaram, mais ou menos 2017, 2018. E eles fazem viagens para Portugal e mostram Portugal distante dos manuais turísticos, né, dos manuais de turismo, podemos dizer assim. Então eles mostram pequenas aldeias, eles fizeram um lá em, acho que é Campo Verde, e mostraram a viola campaniça, e eles estiveram em Ponte da Barca, que é a terra dos Magalhães, a terra da minha família materna. Então foi muito lindo rever. Eu já estive 3 vezes lá em Ponte da Barca, e o Castelo de Lindoso, né, bem na divisa com a Espanha, as barragens, o Rio Lima.
eles fizeram assim um vídeo que é um primor. Recomendo muito que vocês assistam. Coloquem o Miradouro e coloquem Ponte da Barca. Eles mostram, inclusive, uma oficina de gaita de fole, porque lá também era tradição, né? Tocar a gaita de fole nas quermesses, nas festas dos santos. E depois ele até diz que o acordeão, a concertina, ela acabou por substituir, né, a gaita de fole. Mas é lindo o instrumento, né? Então ele mostra toda a produção, ele mostra a tradição de se tocar. E hoje, inclusive, pessoas mais jovens já estão a fazer aulas da gaita de fole e também a aprender a construir o instrumento. Então foi um vídeo lindo que eles fizeram. E lá, né, é uma região alta, então com certeza lá também está branquinho de neve, não? Deixa eu ver aqui o que vocês estão a dizer. Temos aqui o Rui. O Rui, nosso moderador. Eu mandei um recadinho para o Rui. Boa noite, meu querido, tudo bem? Obrigado pela presença, viu? Tudo bem aí pelo Ribatejo? Tá muito friozinho? E o Paulo disse assim, o vosso ano letivo começa em fevereiro. Exatamente, em fevereiro. Ali, a semana que vem, eu vou escolher a escola. Eu fiquei em primeiro lugar num concurso público de uma cidade que fica perto de Divinópolis. Eu também não vou falar o nome da cidade para me proteger. Mas ela fica assim, mais na região central de Minas. Eu estou no sul de Minas, quase divisa com São Paulo. E lá já fica mais próximo de Belo Horizonte. A cidade de referência da região lá é Divinópolis, que tem esse nome também por causa da festa do Divino. E essa cidadezinha que eu vou lecionar, também ela é muito cultural, muito bonita, e tem muitas festas, muita tradição também, muita tradição folclórica, né? E um catolicismo também muito forte, tanto é que ela tem uma rota dos cruzeiros. Então, tem vários miradouros, né, várias serras que tem os cruzeiros nas pontas delas. Então, todo o roteiro que passa pelos cruzeiros. E então é muito bonito. Eu tô assim empolgado para assumir este meu cargo e ser uma escola pequena. Vejam só, eu já lecionei para turmas de quase 40 alunos. E essa escola que eu vou lecionar, para o nível de ensino que eu lecionarei, que será os anos finais do ensino fundamental, tem apenas 33 estudantes. Então, olha que bênção, né? Imagina, a escola toda tem, pelo menos o nível de ensino que eu lecionarei tem apenas 33 estudantes, a escola toda deve ter uns 70, se não me engano, que tem aí os anos iniciais, tem o pré-primário, e tem também, se não me engano, tem 1 ou 2 alunos de educação especial. E então será uma bênção para mim, porque será assim aquela questão bem de ensino individual, né? Faremos uma rodinha de conversa e eu explicarei sobre história e valores humanos para eles, né? E assim espero. Mas eu também estou a aguardar. Tá tendo uma luz aqui forte. Vejam só o sol a sair. Deixa eu mudar aqui um pouco a posição, que eu acho que está ficando muito embaçado, né? Deixa eu ver se fica melhor. Acho que agora fica um pouco melhor, não? Agora é o microfone que está falhando. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Não. É que está piscando aqui uma luzinha. Eu pensei que era alguma questão do microfone. Tá uma luz bonita ali fora. Conseguem chegar as couves do meu pai, as couves do seu Sebastião? Ele está com umas couves aqui de uns 2 metros de altura. Vejam lá, as couves do seu Sebastião. Aliás, coisa bem portuguesa comer couve, né? E o mineiro adora couve. Tanto aqui no Brasil, fala assim, couve mineira, que é a couve portuguesa. Tá linda as couves do meu pai, né? E é interessante que assim, os vizinhos vêm pedir, ele oferta as couves e estão sempre assim, repletas, sempre plenas. Então, teve uma vez que ele acabou, assim, praticamente, acabaram, né, as folhas. Ficou só o caule dela que já está com mais de 2 metros. E mesmo assim, ela renasceu, rebrotou. Então, as couves aqui servem a vizinhança toda. Coisa linda, né? Então, eu estava falando dessa escolinha que eu vou lecionar. Uma escolinha rural, uma escolinha que fica distante, se não me engano, 16, 17 quilômetros do centro da cidade. Então, eu irei de bicicleta. Também tem um autocarro que leva até lá. Mas são só 3 vezes por semana e 2 horários cada dia, né? Então, é bem restrito o transporte público, né? Mas essa cidade,
diferente da grande maioria das cidades brasileiras, ela oferece transporte gratuito para todos os cidadãos, né? Isso é bacana. Chama-se tarifa zero, essa prática, né? Então, tem algumas cidades do Brasil que fazem isso, assim como, se não me engano, a Estônia ou Lituânia, né? Todo o país não paga passagens, né, de transporte público, transporte coletivo, o que devia ser prática, né, em todo o local, na minha opinião. Então, eu estou animado, porque será uma escola, acredito que agradável, será um tratamento mais individualizado a cada estudante, né? E falarei muito de Portugal para eles, com certeza, né? Falarei dos meus conhecimentos. Então vai ser, acredito que interessante. Mas eu estava falando que eu fiz um concurso na Bahia, e isso foi em outubro do ano passado, e desde então estava à espera de ser chamado e não fui. Fiquei em segundo lugar. Tem 2 vagas, essa cidade que eu escolhi, uma cidade bem no sul da Bahia, uma cidade de praia. Já fiz vídeos dela cá no canal. E essa cidade, ela tem muitas vagas além dessas 2, né? Porque eles anunciam 2 vagas, mas tem o cadastro de reserva, que são para outras escolas e tal. Então já era para ter sido chamado há muito tempo. Mas aqui no Brasil tem a piada, né, de que os baianos são super lentos, né? Os baianos são quase como caracóis, né? Eles estão sempre muito atrás. É como as piadas que fazem dos alentejanos em Portugal, do tipo, né, são muito sossegados e tal. Então, o concurso foi em setembro, o resultado foi em outubro, a homologação foi no final de novembro, e já estamos, né, quase final de janeiro, e não fizeram chamada ainda. Enquanto que teve concursos que eu fiz, ou processos seletivos, que assim, eu fiz numa semana, na semana seguinte já saiu a classificação, ficou um dia só apenas para recursos, e já fizeram chamada. Então, a Bahia, né, ela é bem marcha lenta, como se diz, né? Então, meus queridos, vou ler aqui as mensagens finais, porque eu gostaria de aproveitar um pouquinho de sol para dar uma pedalada, porque faz alguns dias que eu não pedalo, tá bem? E daí já vou me despedindo, e já agradeço desde já a presença de todos aqui, tá bom? Então, o Rui disse oi, o Paulo, boa noite, Maria Alice disse que está em casa dos meus pais. Exatamente, casa dos meus pais, eles estão bem. Obrigado, Maria Alice. Meu pai ele é muito forte, meu pai está com 75, por aí. Meu pai é de 70 e... Não, meu pai é de 52. Meu pai vai fazer 75 o ano que vem, 74. Mas está muito forte, cozinha bem, é totalmente independente, não tem doenças, tem diabetes, né? Mas é coisa da família, assim. E minha mãe já é mais debilitada na questão de saúde. Minha mãe também tem 2 anos a mais que meu pai, e tanto é que ela está no estado de São Paulo, que os médicos dela são lá, então ela faz tratamento lá. Mas está bem, né? Na medida do possível, assim, dadas as condições da doença dela, até que está bem. Obrigado por perguntar. E aqui a Maria Alice disse que na próxima terça-feira ela vai dar entrada ao hospital de Sintra para fazer cateterismo, para desobstruir uma veia do coração. Uau, que coisa, Maria Alice, não sabia, mas que tudo corra bem, né? Com certeza estarás em boas mãos, tá bom? O Rui disse assim, amigos que nem sempre servem para ocasiões, e amigos que nos sempre estão presentes, e há outros que sempre estão conosco. É isso aí, meu amigo. Obrigado, viu, por ser um ótimo amigo. O Paulo disse assim para Maria Alice que espero que corra tudo bem. Maria Alice disse que está apreensiva, né, mas vai correr tudo bem sim, né? Eu já falo muito bem do Hospital de Sintra, estarás em boas mãos, né? É um local que tem tecnologia de ponta, certamente, então é bem mais tranquilo do que há muitos anos, né? Quando tinha que abrir e fazer as cirurgias mais evasivas, né? Eu não sei se hoje se faz a laser, Maria Alice, ou se é com uma seringa, como que é, mas eu acredito que nem vai fazer um corte muito grande em ti. Né? Hoje tem tratamentos que eles fazem pequenos furos, chama microcirurgias, né? Fazem pequenos furos, colocam uma câmera, uma microcâmera, e também seringas e alguns instrumentos bem pequenos, pouco evasivos, e às vezes até por laser também, né? Eu sei quando é pedras assim, cálculos é por laser. E o Rui disse assim, André, os teus pais, o teu irmão
Sim, está tudo muito bem. Aliás, minha sobrinha está linda, a Lívia, e começa já a sorrir, a reconhecer a gente, sabe? Eles vivem em São Paulo, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha. E é uma grande paixão, né, para mim, porque eu amo criança e tê-la presente, né, é um grande presente. Eu acredito que antes de eu assumir as aulas, eu darei uma passadinha lá para vê-la, porque essa fase passa muito rápido, né? Daqui uns dias ela já está a caminhar e eu gosto muito dessa fase de bebê ainda, né? Porque são tão fofinhos, né? São tão frágeis. Eu gosto muito eu gosto de cantar para ela. Tem uma música do Thiago York que chama Coisa Linda, que é a música dela. Então eu canto para ela, Coisa Linda. E a cara dela essa música, né? Porque ela é uma belezinha mesmo. E ela é toda tranquila, sorridente. Puxou a mãe. Meu irmão é mais agitado, mas a mãe dela é uma pessoa assim, 5 estrelas, né? E muito calma, muito tranquila, educará muito bem, né? Então isso que me deixa mais satisfeito ainda. Mas meu irmão também, meu irmão é uma ótima pessoa, está sendo um ótimo pai, então está sendo bacana. Maria Alice, vai correr tudo bem? Castro Verde, exatamente, Maria. Olá, Maria, tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Muito frio aí pelo Alentejo? Deve estar lindo, né? As cidades alentejanas, creio que Porto Alegre, Marvão, Castelo de Vide, né? Imagina um Castelo de Vide toda branquinha. Que coisa linda, não? E Nisa também é linda, deve estar muito bonita, com neve. Eu não soube se nevou em Proença, capaz que sim, porque Proença também é uma região mais alta, né? Costuma nevar. O Henrique, tudo bem? Há quanto tempo? Não sei se fosse tu, Henrique, mas eu estava a lembrar que teve uma vez um Henrique, eu fazia umas viagens de bicicleta lá no norte de Portugal, que ele me viu entre Braga e Barcelos, se não estou enganado, entre Barcelos e Vila do Conde. Eu estava numa cicloviagem, e daí depois, era Henrique o nome dele, se eu lembro, e depois ele comentou, eu te vi e tal, não sei se foste tu, se foste, saudações, se não for, tudo bem, seja bem-vindo, e tem alguns Henriques que nos seguem aqui há muito tempo, alguns Henriques, alguns Ruis, havia um Rui também, que ele era de Caldas da Rainha, ou ali nas proximidades também, que sempre mandava comentários muito bacanas aqui para nós. Pena que tem gente que acaba por ir embora, né? Acaba por deixar de acompanhar, ou são também vicissitudes da vida, né? Acontece algum problema, ou cansou de mim, cansou do canal, o canal mudou um pouco o foco, então a pessoa deixa de seguir, tem dessas coisas, né? Vamos ler um pouquinho mais. Aí alguém disse aqui que Ponte da Barca é muito bonita, linda, né? Eu adoro Ponte da Barca. Arco de Valdevez, Viana, não? Na verdade, meus parentes foram batizados em Viana, na igreja de Santa Maria. Creio que eles viviam ainda pertencente ao concelho de Ponte da Barca, mas era mais para o lado de Viana, né? Ou ficava mais fácil pegar o Rio, Lima, ir até Viana, enfim, não sei como que era a logística. Se já tinha também imigrado, às vezes tem essa questão, né? Nasce num lugar, mas muda para o outro para estudar, enfim. Que essa família da minha avó, os Magalhães, eles até que eram uma família de um status, de um nível social um pouco mais elevado. Minha avó teve muitos tios, primos que eram doutores, eram médicos. Teve alguns que eles foram os primeiros a se formar na UFPR, que é a Federal do Paraná, que foi a primeira universidade brasileira. Eu tenho alguns primos lá em Curitiba, né? Eu estudei em Curitiba, de certa forma, por causa disso também. Porque minha mãe tem primas lá em Curitiba, família de médicos em geral, então tem toda uma tradição de estudarem realmente as crianças, né? Porque havia famílias que não investiam na educação, especialmente mulheres, né? Achavam que as mulheres não deveriam estudar. E tem famílias que já sempre se preocupou com a educação da prole, né? O que é bacana. A Maria Alice disse assim, não sei nada recente da Cecília e o marido, até as últimas notícias, não eram nada boas. Coitada, Estela, pois é. Ela respondeu-me, eu enviei desejos de boas festas, ela respondeu-me, mas também não, eu acabei por não prolongar a conversa, porque também eu estava com muitos afazeres, essa questão dos processos seletivos, os cursos, né? Então acabei por não contatá-los, mas eu assim farei também, porque eu me preocupo muito com eles. E o Paulo disse, sério, eu conheces Castro Verde, Paulo? Conhece os miradouros, os miradeiros dos Miradouro?
Aí o Paulo disse assim, André, tu podes mostrar aí as tuas... Posso, vamos mostrar melhor ali. Então, na verdade não são minhas, é do meu pai. Seu tchau, sei lá. Lindas, não? Na verdade, meu pai ele fez tipo um jardim suspenso aqui. Ó. Tem cebolinha, tem aqui no cantinho. Esqueci, faz chá. Aliás, tomei chá dela hoje. É cidreira. Cidreira. Temos melissa. Tínhamos manjericão. Eu fazia pesto com esse manjericão. Era muito bom, mas infelizmente morreu. O alecrim, devido a muita água. Aliás, eu lembrei da minha aldeia, né? Lá em Proença também tem muito alecrim nas aldeias. E lá eles ficavam mais vigorosos, mais viçosos e floridos no verão, né? O verão bem seco lá, então eles ficavam bem bonitos. E aqui, como tem chovido muito, eles estão bem mirradinhos, coitadinhos, eles precisam de sol, né? E um solo mais seco. Então, eu espero que daqui a pouquinho eles recuperem, porque eles estão bem sofridos, infelizmente. Mas ainda hoje eu tomei um chá de cidreira com alecrim. O Paulo disse assim, couve mineira. Tipo Everest. Ó, até sabe o subtítulo, não sabia que era Everest. Aqui fala-se muito da couve manteiga, porque ela é molinha, ela é macia, tenra, né? Ela derrete assim como uma manteiga. O Rui pergunta se eu faço. Não faço. Não faço porque eu não como carne, né, Rui? Mas eu faço caldo verde. Né? Faz tempo que eu não faço caldo verde, aliás. Mas aí eu não coloco os enchidos, né? Eu faço o caldo verde só com a couve, a batata, aí coloco um queijinho para dar um saborzinho. Aqui no Brasil há um queijo chamado provolone, que na verdade eu acho que é um queijo italiano, né? Mas ele é defumado. Então ele faz o papel dos enchidos, dos defumados. Então eu faço um caldo verde substituindo, né? O pai, o enchido, pelo provolone. A Maria disse, é do calore. O que é do calore, Maria? Não percebi. E a Maria Alice disse assim, essas couves crescem muito, exato, crescem muito em Portugal, couve galega, das quais, exato, faz caldo verde. Eu acabei de falar de fazer caldo verde, né? E eu faço caldo verde com elas mesmas, são excelentes, né? Aliás, em Portugal tem muita coisa que é galega, né? As azeitonas galegas também são deliciosas, né? Elas são menorzinhas e são coloridas. Ó, voltou a chover. Deixa eu mostrar a chuva para vocês. Aqui eu digo, né? Aqui o tempo está muito instável. E eu que falei que eu ia... Olha a chuva. Eu que falei que ia pedalar, agora eu posso ficar mais um tempinho, porque a pedalada malogrou. Então voltou a chover. E bem que eu coloquei, né? Na chuvosa Serra Mineira. O Henrique mandou um abraço, outro, meu querido, obrigado. Teu pai é jovem, sim, meu pai é jovem. Inclusive, ele é jovem também na aparência, jovem na boa disposição, né? Isso é bom. Olha, o Benfica ganhou, que bom, Rui. Sabe que o Cruzeiro também, o Cruzeiro do meu pai, que é o melhor time aqui de Minas Gerais, também foi campeão da Copa São Paulo de Júniores, que é creio que é sub-16 ou sub-18, né? Com os jogadores mais juvenis, né? Infantil, juvenil. Não chega a ser infantil, mas acredito que é dos 13 até os 18 no máximo. É uma Copa bem famosa que já existe desde que eu era criança. Então, o Cruzeiro foi bicampeão. Ele ganhou ano passado, ganhou este ano. Então, o seu Sebastião está muito feliz. Bom, né? Temos aqui... Olha, vocês estão a falar bastante hoje, né? Que bom. Olha, chegou mais alguém. Chegou aqui o Luiz GD alguma coisa? É Luiz mesmo? Creio que sim. E o Luiz disse, farei uma assim. Aí a Maria Alice disse assim, o seu pai é da idade do meu irmão, que faz 73 neste mês de janeiro. Olha que bacana, parabéns ao teu irmão. Meu pai é de março, meu pai é pisciano. Aí o Rui disse, André, a minha sobrinha, como está? E tua filha? Então, minha filha não está muito bem, porque foi separada da mãe, mas não está comigo. Mas há questões de... Aqui no Brasil tem algo chamado Conselho Tutelar, que quando a mãe não cuida devidamente, eles retiram. E, na verdade, não foi ela que aprontou nada, mas foi a irmã dela, tem uma irmã um pouco mais velha, que andou com pessoas envolvidas com drogas. Então,
ela foi retirada da família junto com as irmãs. Então foi muito triste isso, né? E como eu também não tenho a guarda dela, não pude ficar com ela. Enfim, questões que eu nem gosto muito de falar. Mas a Lívia está muito... A minha sobrinha está muito bem, isso é bacana. O Rui disse assim, o Castelo de Castro Verde é lindo, mas tu tens ali Nisa, exato, Nisa era bem perto de Proença, tanto é que eu ia de bicicleta, né? Muitas vezes fui de Nisa a Proença, tem ali Gavião, Belver, né? Tem muitos lugares muito bonitos ali, com castelos perto de Proença. Vila Velha de Ródão também tem um castelo lindo, com muitas lendas, né? A Maria Alice disse que o procedimento dela é com catéter no pulso ou virilha, que é introduzido qualquer coisa que vai direto ao coração, desobstruindo a veia. Então, não vai ser tão invasivo, né? Vai correr tudo bem, tenha confiança, viu? E eu estarei em orações por ti. Aí a Maria Alice disse que corra tudo bem, o Henrique disse que não fui eu, mas gostava de poder conhecer-te pessoalmente. Sei que é uma pessoa... bacana, obrigado, meu querido, que assim seja. Sabia que eu conheci algumas pessoas que me seguem aqui do canal pessoalmente, né? Como a Cecília, como o Sérgio, como... quem mais? O José Batista. Teve uma vez também no centro comercial lá de Castelo Branco, um subscrito me chamou e começou a conversar comigo. Uma vez em Lausanne também, teve uma pessoa que falou, eu sigo seu canal e tal, então começou a conversar. É bacana, né? Quando sou reconhecido e as pessoas vêm falar comigo, é sempre muito carinhoso, né? Carinhosa essa recepção. Então eu gosto muito. Obrigado, que assim seja, né? Que possamos nos conhecer algum dia. Maria também quero conhecer algum dia, porque faz muito tempo que eu conheço aqui pessoalmente o Paulo, né? O Paulo disse assim, são couves gigantescas, são mesmo. É muita chuva, né? A água aqui está a nutri-la muito bem. Aí a Maria Alice disse assim, se souber de alguma coisa do nosso amigo que vive ou vivia aqui em Lisboa, sim, também tenho muita saudade dele. O Luiz, né? Neto da Graça, não sabemos nada dele. Será que está bem? Não, é o Luiz. É o Luiz e ele geralmente se comunicava com a Celeste muito, né? Acredito que ele tem contato da Celeste. Como a Celeste não me disse nada sobre ele, de estar mal e tal, acredito que seja tudo bem. E que assim seja, né? Que assim esteja. Olha só, o Paulo conhece Divinópolis. Estava a dizer que conhece Divinópolis. Que coisa boa, Paulo. Uma cidade boa, uma cidade bonita, né? Sabe que próximo a ela tem uma cidade chamada Nova Serrana, que é a cidade que mais cresce em Minas Gerais. É uma cidade que tem muitas indústrias de calçado e couro, né? Então, é uma cidade muito desenvolvida, assim como Divinópolis, né? Que é a sede daquela região, lá é o centro-oeste de Minas, né? Maria Cardoso diz que quase 50 graus no Alentejo. Fica... claro, comunicação exata. Tá, por causa de serem mais tranquilos. É o mesmo esquema na Bahia também. É um estado muito quente, né? Embora também tenha áreas mais frias, mas o litoral baiano ele é muito quente, embora também tenha brisa do mar que refresque. Então, o calor deixa a pessoa mais lesada, né? O Rui disse assim, olha, tu não conheces aí alguma Ingrid? Porque culpa ela pela tempestade que... é uma tempestade chamada Ingrid? Sim, pior que eu conheço, em Curitiba. Ingrid Richter. Inclusive, ela é uma guitarrista de uma banda, que tinha uma amiga minha muito querida, ela fazia parte também dessa banda. Esqueci o nome da banda, acho que era Pancake, se não me engano. Maria Alice disse assim, o caldo verde verdadeiro leva apenas batata. Pode pôr uma cebolinha no purê. Junta-se o caldo verde migado, muito bem lavado, tempera-se com sal e azeite, e não pode faltar rodelas de chouriço de... tá. Então é o chouriço que eu disse, né? Que em geral aqui no Brasil eles colocam paio. Inclusive aqui no Brasil fala que é paio português, que é quase um chouriço mesmo, mas chama-se mais linguiça cá, né? Linguiça ou enchido, aí também corta-se rodelas, mas eu substituo ele pelo queijo provolone, que ele também é meio defumado, né? Eu não sei se esse chouriço que tu estás a dizer, se ele é meio defumado, ou se ele é... creio que não seja fresco, né? Porque fresco não dá para cortar em rodelas. Creio que seja defumado mesmo, não? Como se fosse um salame, né? Aí o Rui disse assim, as Ingrids trouxeram tempestade para cá. Essas Ingrids, né? Aí a Maria disse assim, não, professora Celeste também não sabe nada dele. A nossa esperança é do professor
se teria algum contato dele. E o Paulo perguntou-me se eu daria aula de história. Sim, Paulo, de história. Embora também sobrou 3 aulas de ensino religioso, pelo que eu já percebi, eu acredito que nenhum professor vai querer andar 32 quilômetros, né, ida e volta, 17 mais 17, 32, para lecionar 3 aulas, né? Então, eu acredito que eu vou assumir também essas aulas de ensino religioso. Já lecionei muito ensino religioso cá no Brasil, mas eu não gosto de falar de religião. Então, geralmente, quando eu leciono ensino religioso, eu falo da questão de ética, de valores, de moral, a questão do respeito, tolerância, intolerância, né? Eu falo mais essas questões mais de valores universais, sociais em geral, né? Sobre isso que eu trato geralmente ensino religioso. Gosto muito também de lecionar ensino religioso. E o Paulo colocou mais algumas questões aqui, e eu vou responder e já me despedir, tá bem? Estamos aqui há quase 45 minutos. Aí o Paulo disse, que interessante. Bacana, né, Paulo? Obrigado. Então, meus queridos, obrigado pela presença, por estarem cá, por me acompanhar, pela conversa. Foi muito bom tê-los assim, bem participativos. Agradeço ao Rui pela moderação. Acho que não precisou banir ninguém, né, Rui? Aqui, geralmente, as pessoas são educadas, nosso público é muito qualificado. Teremos mais um vídeo ainda sobre a cabecinha no ombro. Faremos alguns vídeos também com passeios meus em cidades brasileiras, que tem muito de Portugal, inclusive Santos, vai ser um dos próximos vídeos, que eu mostrarei a maior cidade da Baixada Paulista, a Baixada Santista, né, do litoral paulista também, a maior cidade. Lá tem consulado e embaixada portuguesas, tem clubes portugueses, tem casas que vendem bolinho de bacalhau há 70 anos, então, assim, uma cidade muito linda, muito portuguesa, que vocês vão gostar de conhecer. Eu estive lá em dezembro, um pouquinho antes do Natal. Não, perdão, foi depois do Natal. Eu passei o Natal com meu irmão e meus pais em São Paulo, e depois eu fui para Santos. E eu voltei antes do Ano Novo. E então vocês vão gostar muito desse vídeo e teremos outros vídeos interessantes. Talvez no começo de fevereiro dê uma sumida por causa das aulas, né? Embora não sejam muitas aulas, ocupa um pouco meu espaço de tempo. Mas estaremos cá lançando os pequenos vídeos, fazendo conversas como esta, né? Talvez já da minha outra cidade lá, mais ao norte, ao centro-oeste de Minas. E será sempre um grande gosto falar com vocês e produzir vídeos bacanas, interessantes para todos, tá bem, meus queridos? Então, obrigado por todos, um grande luz abraço, boa sorte, corra tudo bem, minha querida Maria Alice. Que todos tenham muita saúde, todos nós, né, tenhamos muita saúde. O Rui disse até amanhã, um abraço. Olha que eu vou fazer lives, como é assim, farei mais, né, Rui? Um beijo para si, mandou para o Paulo mandou para Maria Alice, vai correr tudo bem. Eu acho que é isso. Então é isso, meus queridos. Então, com licença, vou aqui apertar o finalizar. Agradeço a todos. Aos que chegarem aqui depois e ver, né, o gravado, um grande abraço, obrigado pela presença. Eu vou pentear o cabelo, ó, aqui tá um caos, ó, já secou, mas tá estranho. Tchauzinho, tudo de bom. Com licença.